E aí, galera, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wanderson e nós estamos aqui no curso de Banco de Dados MySQL Fundamentos, tá? Um curso de banco de dados inicial, né? Para quem está começando a conhecer ali o banco de dados, a linguagem SQL. A gente já viu o que que é um banco de dados, para que que ele serve. A gente já viu ali o que que é a linguagem SQL, quais são os comandos. A gente já viu na aula passada como preparar um ambiente para que a gente possa realizar os nossos estudos, o nosso ambiente de desenvolvimento, beleza? Então hoje a gente está aqui e vamos ver aqui o comando create database, beleza? Então aqui no comando create database, a gente vai especificar e verificar aqui como que a gente pode começar os nossos estudos, criar um banco de dados. Então a forma, lembra que eu falei lá nas aulas passadas que todo comando SQL ele tem uma forma geral, beleza? Então que define como que aquele comando funciona. No nosso caso aqui, a gente está utilizando o comando create database, beleza? A gente vai utilizar esse comando. Então aqui ele tem uma parte aqui que é específica do nome, onde que vai definir qual que é a estrutura aqui que a gente tem. Então a gente vai utilizar esse exemplo aqui, ó, create database escola. Então a gente vai criar o comando escola, depois a gente vai ver aqui o comando use, né, para que serve o use escola, o drop database, para depois a gente incluir esse banco de dados. Então, é essa estrutura que a gente tem aqui. Na aula passada, como que a gente vai iniciar a nossa prática aqui? Na aula passada eu pedi para que vocês montassem o ambiente de desenvolvimento de vocês instalando o Champ e o MySQL Workbench, tá? Então, inicialmente a gente precisa abrir aqui o painel do controle do Champ, né? Então você vai startar aí o Champ no seu computador para que você coloque o seu servidor de banco de dados no ar, né? Então, o painel de controle do Champ é esse daqui, ó. Esse que é o painel de controle do Champ. Ele tem vários módulos aqui, que são os serviços que ele tem disponível, né, disponíveis. E aí aqui, ó, a gente tem esses botões Start, né, aqui do lado, né? Tem vários outros itens aqui, mas por enquanto a gente vai utilizar esses dois. Então a gente vai startar aqui, ó, o Apache e o MySQL. Basta clicar no botão Start, ele vai começar aqui o processo para colocar esse servidor no ar, e aí depois ele vem aqui do ladozinho e fica verde, né? No momento em que ele fica verdezinho, significa que ele está funcionando. Vamos fazer o mesmo com o MySQL, né? Então os dois aqui, ó, tanto o Apache e o MySQL precisam estar rodando, os dois precisam estar no ar, precisam estar funcionando para que a gente possa fazer os nossos estudos aqui. Beleza? Eu vou minimizar aqui e agora eu vou abrir o nosso. é, Vou abrir aqui o nosso navegador, né? Então, na aula passada nós finalizamos nessa tela aqui. Vou fechar aqui, beleza? E aí, na hora que a gente starta o Champ ali, ele cria um domínio para gente, tá? Então, é como se fosse um www alguma coisa. www.gov.br, por exemplo, né? www.google.com. Então, ele cria um domínio na nossa máquina local. Lembra da história do data center? Então, para que ele possa identificar, ele precisa saber como que você vai acessá-lo. E para isso, ele cria um domínio local enquanto o champ estiver no ar, enquanto aquele Apachezinho estiver verde lá, né? Então o domínio aqui, ó, chama localhost, beleza? Então o localhost ele vai startar esse servidor, né? Essa aqui é a tela inicial do Apache, né? Que tem essas configurações aqui, beleza? Então se startou essa página, significa que está tudo funcionando, está tudo certinho, beleza? Então o nosso servidor no ar, né? Funcionando. E aí ele tem alguns parâmetros ali, aqui agora. Eu vou abrir o MySQL Workbench, né, que é a ferramenta que a gente vai acessar o nosso banco de dados, o banco de dados que está salvo aqui no Champ. É por meio dessa ferramenta que a gente vai interagir e digitar todos os nossos comandos e executar os nossos comandos ali no banco de dados. Então, ele está carregando aqui, essa aqui é a ferramenta, ela tem essa carinha aqui, né? Tem esses três módulos aqui do lado, que tem as conexões, igual eu falei para vocês, a gente pode ter a partir do MySQL, conexão a vários servidores de banco de dados, tanto servidores locais quanto servidores externos. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma conexão local, que é essa que a gente acabou de instalar com o Champ, e aqui eu tenho uma conexão remota também com um outro servidor que eu tenho acesso aqui também, tá? Então, a gente tem esses dois servidores aqui. Eu vou clicar, como é que você faz aí? Você vai clicar aqui nesse botãozinho de mais,
Você vai digitar aqui localhost, beleza? Eu vou digitar localhost 2 aqui porque eu já tenho uma conexão. Você não vai fazer nenhuma alteração aqui nesses outros parâmetros, porque ele já vem, esses parâmetros são padrões, né? São parâmetros ali que já estão para funcionar. Se você fez a instalação do Champ toda certinha, né? Aqui vai dar tudo certo. Então eu vou clicar aqui, ó, no Text Connect. Ele vai dizer aqui que ele conseguiu se conectar no servidor, né? Tem um warningzinho aqui, um aviso sobre as versões. Pode clicar aqui em continuar e ele vai mostrar que a conexão foi feita com sucesso nesses parâmetros. Lembrando que para você ter acesso a um servidor remoto, o DBA, o administrador daquele banco de dados, ele precisa passar esses acessos para você. Ele precisa passar o nome de usuário, ele precisa passar a senha, ele precisa passar o endereço daquele servidor, né? No nosso caso aqui o endereço é 127.0.0.1, que é o mesmo que localhost. Tá? Então, esse aqui é os nossos dados de acesso. Cliquei em OK. Eu vou clicar aqui em OK novamente. Ele vai criar essa conexão, tá? Essa conexão, no caso de vocês, a primeira aqui, localhost 2, porque eu já tinha um aqui, tá? Então, na hora que você clicar 2 vezes, ele vai abrir essa conexão. Ele vai dizer o seguinte: eu vou me conectar agora naquele servidor de banco de dados. E aí você vai ter acesso direto àquele servidor de banco de dados. Na hora que você fizer o acesso, aqui do lado, ó, no Navigator, ele vai mostrar todos os bancos de dados que tem naquele servidor, que o seu usuário tem permissão para acessar, para visualizar. Então, ele vai mostrar aqui para vocês todos os objetos com esses bancos de dados. Ele vai mostrar aqui essa tela em branco, que essa tela é nada mais do que um editor de texto, tá? Então, tá aqui, ó, um editor de texto, onde que eu vou digitar os meus comandos, tá? E aqui tem alguns botões de controle de acesso que a gente vai utilizar, tá? Aqui um botão de menus, né? Natural que a gente tem todas as ferramentas ali. Então, beleza. Qual que é o nosso primeiro comando aqui? Né? O que, que a gente vai executar? Olha só. Vamos voltar aqui, create database escola. Então, na hora que a gente vier aqui, ó, olha só, vamos aqui, create database, né, escola, ponto e vírgula. Lembrando que a forma geral, olha só, ele traz o ponto e vírgula aqui para o MySQL, isso é extremamente importante. Então, create database e aqui o nome, né? Então, create database escola. Eu vou selecionar, olha só, vou selecionar esse comando e vou clicar nessa flechazinha aqui do lado. Prestem atenção que eu não tenho banco de dados escola aqui no meu Navigator, tá vendo? Eu não tenho aqui o banco de dados escola. Então, na hora que eu executar esse comando, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que aqui embaixo ele tem os status, né? Ele vai mostrar o que está acontecendo, se foi executado ou não com sucesso aquele comando, tá? Então, eu vou executar aqui, ó, selecionei e clico na flechazinha, que é o executar o comando, tá? Então, ele está mostrando aqui, ó, que o comando foi executado com sucesso, uma linha afetada e o botãozinho verde, ou seja, aquele comando foi executado. Lembrando que isso aqui não é o banco de dados. Isso aqui é simplesmente uma ferramenta que tem acesso ao banco de dados, né? Que é o nosso MySQL Workbench. Poderia ser qualquer outra ferramenta. Para o MySQL a gente tem várias ferramentas ali. Igual eu falei, opcionalmente a gente pode utilizar o PHP-MyAdmin, que a gente vai ver mais para frente aí, se vocês acharem interessante e necessário, tá bom? Então, executei o comando aqui. A ferramenta mandou esse comando lá para o banco de dados, e aí o banco de dados interpretou esse comando e criou um objeto chamado banco de dados escola lá, ok? E aí como é que eu faço para visualizar? Basta vir aqui em esquemas e clicar no botãozinho atualizar, tá? Se no caso de vocês não estiver aparecendo o esquema aí, ó, basta aqui do lado, olha só, tem duas abas, tá? A aba Administration e a aba Esquemas, tá? O que a gente está aqui visualizando é a aba Esquemas. Então basta chegar aqui e atualizar. Olha só, ele criou um objeto aqui agora para mim chamado escola, da forma que eu planejei, tá? Então que eu executei aqui, que eu criei o comando. Beleza, tá aqui do lado, tudo funcionando normalzinho, tá? Então esse comando aqui faz o que? Olha só, é interessante que na hora que a gente estiver criando um script, né, SQL, que a gente faça comentários também para que a gente saiba o que aquilo está fazendo e também facilitar os nossos estudos, uma consulta futura. Então, o pontinho, tracinho, ele vai gerar um comentário nessa tela. Significa que o que? Esse comentário ele não vai ser executado, tá? Se eu pedir para executar ali, ele não vai ser executado esse comando, mas é uma nota, né, para que a gente possa entender o que aquilo está fazendo. Então, cria o banco de dados, escola, tá? Então, esse aqui é o comentário para esse comando. Então, crie o hábito de você sempre
e comentando, né, para facilitar os seus estudos e facilitar uma consulta futura, tá? Então, criei o banco de dados. Ok, depois que esse banco de dados está criado, como é que o SGBD, como é que o MySQL Workbench vai entender que os próximos comandos precisam ser executados em qual desses bancos de dados que eu tenho acesso aqui no servidor? Eu preciso selecionar qual banco de dados eu vou utilizar. E o comando para fazer essa seleção é o comando use. Né? Use e o nome do banco, escola, tá? Então, eu estou dizendo para o MySQL Workbench que a partir desse momento, todos os comandos devem ser executados neste database, neste banco de dados, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, selecionei o comando inteiro, lembrando que o comando, a instrução, né, ela começa no comando e ela finaliza no ponto e vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, meu script tem dois comandos. O primeiro que é o comando create database, até o ponto e vírgula, e o segundo é o use escola até o ponto e vírgula. Então, tem que selecionar o comando inteiro, a instrução inteira, e depois eu vou clicar aqui no raiozinho. Presta atenção aqui do lado, olha só, que não tem nenhum marcado ainda, né? Então, eu vou selecionar aqui, executar. Olha só, ele marcou o banco de dados escola para mim, em negrito, e colocou aqui do lado. Ou seja, ele está mostrando que esse é o banco de dados selecionado, esse é o banco de dados operacional que eu tenho aqui. E aí, a partir desse momento, eu vou poder utilizar e gerar todos os comandos neste banco de dados aqui. Ele vai entender, tá? Então, o que esse comando faz aqui, ó? Seleciona um banco de dados para... Beleza? Então, eu vou trabalhar a partir desse momento. Beleza? E aí, para finalizar aqui, né? Se eu precisar excluir um banco de dados, se eu precisar deletar um banco de dados, como que eu faço? Eu vou utilizar o comando drop database, tá? Então, basta eu executar aqui, ó, drop database e o nome do banco que eu quero excluir, banco de dados escola, tá? Então, tá aqui, ó, drop database. Da mesma forma, eu vou selecionar o comando, né, e vou clicar aqui na flechazinha que executa, tá? Então, vou executar ele aqui, olha só, comando executado com sucesso e o banco de dados escola não está mais aqui, tá? Então, esse aqui é o comando que exclui o banco de dados do servidor, beleza? Então, é só ter cuidado aí na execução desses comandos, né? De exclusão aí, mas essa aqui é a estrutura, o comando create database. Beleza? Beleza? Tranquilo, tranquilo, fácil demais, né? Então façam aí, eu quero ver no de vocês aí como é que tá ficando, beleza? Então vamos avante, né? No desenvolvimento aqui das nossas aulas. Se ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários, né? Para que a gente possa ir evoluindo aí nos nossos aprendizados. Ok? Aguardo vocês na aula seguinte. Um forte abraço e até mais!